Olá, eu sou o professor Misael Silva. Obrigado por estar conosco de novo para mais um vídeo do nosso canal Examinar e Refletir. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba futuras notificações de novos vídeos. Vem comigo, vamos assistir o próximo vídeo. Tenho certeza que ele fará você refletir. Olá, eu sou o professor Misael Silva e para mim é uma satisfação ter você conosco aqui mais uma vez no nosso canal Examinar e Refletir. Nós iniciamos as nossas reflexões propondo primeiro uma reflexão a respeito de mim mesmo, da minha história, da minha trajetória, da minha relação com a Igreja Evangélica. Hoje eu convido você a fazer um exame e uma reflexão sobre o próprio canal Examinar e Refletir. Para isso, nós vamos começar da seguinte forma. Quais são os nossos fundamentos? Quais são os fundamentos do canal Examinar e Refletir? Em que ele se baseia? Está fundamentado em quê? Provavelmente é possível que alguém, dentro da sua visão, dentro da sua percepção, que nós respeitamos, possa entender que o nosso canal está praticando algum tipo de heresia, algum tipo de deturpação. Então nós queremos, de certa forma, já deixar claro antecipadamente quais são esses fundamentos, para que você possa julgar, para que você possa entender melhor como é que nós vamos conduzir os conteúdos, as reflexões, os exames do canal Examinar e Refletir. Bem, você não é obrigado a concordar com as coisas que nós falamos. Ninguém está aqui para impor a você um entendimento, uma ideia. Não, você é livre para examinar, refletir, julgar e se posicionar a respeito do que nós vamos falar. Nós não estamos preocupados em falar aquilo que vai te agradar. Nós estamos preocupados em falar e defender aquilo que nós acreditamos. Todos defendem aquilo que acreditam. Todos defendem fundamentações, seja de linha evangélica, seja na linha espírita, seja em outras religiões, no hinduísmo, no budismo, no islamismo. Todos possuem suas verdades, todos possuem seus fundamentos. O que nós precisamos aprender, inclusive em especial a comunidade cristã, é o respeito às diferenças de pensamento e de entendimento. Então vamos lá, preste atenção. Esse é um vídeo que você poderá de vez em quando estar revendo, para que você possa trazer à memória esses fundamentos. E eu mesmo, em futuras reflexões, estarei retomando em alguns momentos esses fundamentos. Eles serão fundamentais para contextualizarmos e embasarmos outras reflexões que virão. Então vamos lá. Quais são os nossos fundamentos? Bem, os fundamentos básicos nós estamos chamando de as 5 peneiras do exame e da reflexão. Ou seja, nós propomos, você não é obrigado a aceitar e concordar, que o exame e reflexão que vamos fazer, ele precisa passar pelas 5 peneiras que vamos apresentar. Existe um velho conto aí, um texto que fala das 3 peneiras da sabedoria. Nós lançamos as 5 peneiras do exame e da reflexão. A primeira e fundamental, crucial peneira, a primeira delas é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a referência máxima que deve fundamentar todo exame e reflexão a respeito da conduta de uma igreja que se propõe a evangelizar, a pregar a sua palavra. Ele é a pedra angular, ele é o fundamento da igreja. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo Jesus. Jesus, ele é a maior revelação de Deus para a humanidade. João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
nas epístolas dos apóstolos, nós vamos encontrar algo dizendo que aquilo que estava oculto, aquilo que estava escondido, veio a revelação, veio o entendimento através da pessoa de Jesus Cristo. A vida de Jesus, ela não só tem como meta a sua ida ao Calvário, a sua morte para resgate da nossa vida, da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, do direito a termos acesso novamente a Deus. Não! A vida de Jesus em si, a sua trajetória, desde o seu nascimento, revela os seus valores, revelam a sua conduta, revela aquilo que ele espera de nós. A Bíblia vai dizer, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é a nossa referência máxima. Jesus é o nosso modelo máximo. Jesus é o nosso alvo. Ter Jesus na cruz não é ter apenas alguém que ali morreu pelos meus pecados. Não, ali é a culminância da revelação do amor dele para conosco. E ao final do seu ministério, ele vai dizer aos seus discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como que ameis uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem se amar como eu amei vocês. Ou seja, a referência da cruz é uma referência de meta, de objetivo a ser buscado pela igreja em Cristo Jesus. Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus Cristo é o parâmetro. Nós precisamos examinar as nossas condutas a partir da conduta de Cristo. Nós precisamos expressar nossos valores na referência dos valores de Cristo. Nós precisamos propagar nossa filosofia, nossa prática de vida a partir da figura de Cristo. Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é a referência máxima para a igreja. Aquilo que contraria a pessoa de Cristo, a conduta de Cristo, os valores do Cristo, vem do espírito do anticristo. João já vai dizer desde a época dos apóstolos, o espírito do anticristo já está entre nós. Então, um dos grandes propósitos do examinar e refletir é resgatar, trazer a referência de Cristo para a igreja evangélica, para o povo que se diz cristão. Jesus deve permear a nossa vida e a nossa conduta, o nosso agir, o nosso proceder. E aí fica uma pergunta muito simples. Será que Jesus agiria como nós agimos? Será que Jesus reagiria à sociedade como nós reagimos? Será que Jesus faria referência às pessoas na hora de uma discussão política, social, como nós fazemos? Será que Jesus usaria o palavreado que nós usamos ao nos referir àqueles que pensam diferente de nós? Será que Jesus Cristo buscaria exercitar o seu ministério em função da sua vida financeira, em função do seu desenvolvimento patrimonial? É isso que Jesus deixa como exemplo? É isso que ele deixa como valor? Nós chegamos ao absurdo de ter um certo indivíduo que disse que Jesus tinha uma casa na praia. A Bíblia diz que Jesus diz que ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Jesus, alguns vão dizer, alguns blogueiros, alguns defensores do que está aí, mas Jesus também recebia ofertas de mulheres, de pessoas da sociedade, recebia ajuda, não patrimônio. Jesus recebia ajuda, não fazia patrimônio. Jesus recebia ajuda na medida da sua necessidade. Não na medida de um enriquecimento, de uma evolução financeira a partir do seu ministério. E vamos parar com isso. Ele é Deus, deixou sua glória, se destituiu da sua glória e se fez como homem. Ele abriu mão de tudo, do seu poder, da sua autoridade, da sua condição lá no céu, para se fazer homem como nós. A Bíblia diz que ele se fez menor que os anjos. Ele se submeteu como homem, a obediência ao Pai, até morte de cruz. Jesus é a nossa referência, é o nosso parâmetro. E o que foge disso vem da linha do espírito do anticristo. A Bíblia, contextualizada em Jesus Cristo. Usa-se muito a Bíblia hoje em dia. Bastante. Talvez mais do que quando eu era criança na igreja.
A igreja se aperfeiçoou no seu discurso. Hoje nós temos pastores renomados, pregadores renomados, eloquentes, pastores que fizeram faculdades, pós-graduação, estudaram academicamente. Nada contra o academicismo, nada contra a intelectualidade, muito pelo contrário. Para ser o regulamentador da igreja, dos fundamentos do evangelho, Deus escolheu Paulo, que era um homem preparado, aprendiz de Gamaliel, que era um homem superior dentro da sua classe social, na sua capacidade. Deus escolheu. Pedro vai dizer em uma de suas cartas que às vezes Paulo escreve tão difícil que até para ele é difícil entender o que Paulo está escrevendo, lá da simplicidade de Pedro. Então nada contra o conhecimento, eu sou um professor, sou da área educacional. Mas a Bíblia não pode ser produto de uma tecnocracia teológica. A Bíblia não pode ser usada como puro filosofês. A Bíblia não pode ser usada para atender simplesmente às necessidades imediatas das pessoas. A Bíblia ela existe por Cristo e para Cristo. Jesus não existe por causa da Bíblia. A Bíblia existe por causa de Jesus. A Bíblia revela Cristo, seja no Velho ou no Novo Testamento. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o parâmetro para estudar-se a Bíblia, ou como alguns mais estudiosos chamam de a hermenêutica de Jesus Cristo. É preciso que Cristo esteja no contexto maior da leitura da Bíblia e da interpretação da Bíblia. Se eu coloco Jesus para fora da contextualização da Bíblia, estou sendo usado pelo espírito do anticristo, que quer sempre colocar Cristo à parte, deixar Cristo de lado. A essencialidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que pensar o que é essencial no Evangelho de Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho. Meu Evangelho. O que é o Evangelho de Jesus? Você já parou para pensar? Os discursos que nós temos visto ultimamente, nos púlpitos das igrejas, em todos os lugares, nas redes sociais, são essência do Evangelho de Jesus? Nosso fundamento está em Cristo, na Bíblia contextualizada em Cristo e na essencialidade do Evangelho de Jesus Cristo. A quarta peneira, o quarto fundamento, são os ensinos e os exemplos dos apóstolos por Jesus Cristo. Nós citamos há pouco que Paulo disse, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Os apóstolos tiveram um privilégio, muitos deles conviveram com Jesus, estiveram com Jesus. Então, os exemplos deles, os ensinos deles são referencial, são fundamentos para nós também. E a quinta peneira é os frutos gerados pela ação da igreja como corpo de Cristo, segundo Jesus Cristo e o ensino dos apóstolos. Essas são as nossas 5 peneiras do exame da reflexão. Vamos recapitular? Vamos recapitular? Primeira peneira, Jesus Cristo. Se não passar por essa, nem adianta seguir o resto. Segunda peneira, a Bíblia contextualizada em Jesus Cristo. Terceira peneira, a essencialidade do Evangelho de Jesus Cristo. Quarta peneira, os ensinos e exemplos dos apóstolos por Jesus Cristo. Quinta peneira, os frutos gerados pela ação da igreja, corpo de Cristo, segundo Jesus Cristo e o ensino dos apóstolos. Esses fundamentos que nós acabamos de apresentar, ele nos traz a questões norteadoras sobre as ações das instituições evangélicas. São 3 questões que a gente se faz obrigado a fazer quando nós passamos por aqueles fundamentos que acabei de apresentar. Primeira pergunta que você deve fazer, a primeira questão norteadora sobre a prática da igreja evangélica atual, a primeira pergunta é, essas ações nos fazem transcender a plenitude da dimensão espiritual? Isto é, leva-nos a Jesus Cristo? As ações, o discurso predominante, a maneira como o evangelho tem sido apresentado, a pergunta é, isso nos faz transcender ao mundo espiritual? Isso nos leva a Cristo? Segunda questão, faz Jesus Cristo voltar? Desculpe, aqui tem um errinho. Faz Jesus Cristo voltar? A segunda questão é, Jesus Cristo volta a partir desse discurso? Traz Jesus Cristo de volta? E por último,
matam o diabo? Esse discurso, essas ações, aqui não estava errado, não, está certo sim, a concordância é essa mesmo. As ações fazem Jesus Cristo voltar? As ações matam o diabo? Mas esse matar o diabo, ele pode ser visto escatologicamente, ou pode ser visto em termos metafóricos, a cada ação que nós praticamos, a sua derrota paulatinamente, até a sua derrota final. Vamos repetir. Questões norteadoras sobre as ações das instituições evangélicas. Vamos refletir, vamos examinar, vamos pensar essas ações, o que você tem visto nos púlpitos das igrejas, nos discursos que estão aí nas redes sociais. Essas ações nos fazem transcender a plenitude da dimensão espiritual, isto é, levam-nos a Jesus Cristo. Segundo, essas ações fazem Jesus Cristo voltar. E 3, matam o diabo? Examine isso, reflita sobre isso, tire as suas conclusões. As 5 peneiras e as respostas às questões norteadoras nos devem levar a uma reflexão maior. As 5 peneiras e as respostas às questões norteadoras nos devem levar à seguinte reflexão. Preste atenção agora. Para o que você está fazendo e preste atenção. Certas instituições evangélicas representam Jesus Cristo ou elas, e consequentemente seus seguidores, estão sendo enganados pelo espírito do anticristo? Jesus Cristo deixa bem claro, quem não é por nós, é contra nós. Quem conosco não ajunta, espalha. Se o discurso da igreja, se a essência, a ênfase não está em Cristo, isto é, modelo de anticristo. Muito obrigado pela sua presença, por mais este vídeo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações, os avisos de novas reflexões e deixe o seu like. Muito obrigado. Aqui se despede o professor Misael Silva no canal Examinar e Refletir. Muito obrigado.